E aí, galera, beleza? Eu sou o Júlio Souza. Sou o Kiko Prata. E a gente está começando mais um episódio do Reverbera Podcast. Hoje a gente está com o nosso grande amigo, convidado especial, Fabrício Beck. Beleza, Fabrício? Obrigado pela presença. E aí, galera? Fabrício Beck é... Eu que agradeço pelo convite. Valeu. Vocalista da Vera Louca, da Mate Bueno, ou Mate Bueno, e também do Bando Alabama, né? Do Bando Alabama, na verdade, é o meu trabalho solo. Então, é Fabrício Beck e Bando Alabama, né? Sim. Então... A banda o nome da banda é o Bando Alabama. A banda que me acompanha, Sim. né? O Bando Alabama. Mas eu divulgo como o meu nome mesmo, né? Sim, Fabrício Beck e o Bando Alabama. E o Bando Alabama e o Fabrício Beck tem quanto tempo já? Cara, eu faço esse trabalho, assim, que é um outro show, além do show da Vera, há muito tempo, sabe? Muito antes até da Vera. Sim. Né? Mas de ir pro estúdio e gravar o meu primeiro álbum solo foi... Eu lancei no final de 2017. Ah, o primeiro foi no final de 2017. E daí, então, aí que eu coloquei o nome, Bando Alabama, que eu queria criar como é que eu vou dizer, uma situação nova, assim, Sim. porque eu já fazia muito Fabrício Beck Trio, Fabrício Beck Banda, e como eu estava lançando tudo um trabalho novo, autoral e tal, daí surgiu esse nome. E a Vera Louca tem quantos tempos já? 23 anos. 23 anos, né? Primeiro hit assim, que tocou na rádio, acho que foi Maria Lúcia. Maria Lúcia. Né? Maria Lúcia lá nos anos... Na nossa época. Na 2004, 2005... Não, 2004, não, 2005. Antes? 2003. 2003. Foi o quê? Foi quando a gente até Maria Lúcia tocou na Pop Rock, né? Na Sim. época. Acho que até antes de a gente lançar o disco, porque o Duca a gente não tinha nem terminado bem o disco, e ele mostrou a Maria Lúcia, porque a gente tinha definido que ia ser um single, né, do disco. E engraçado que foi uma música que não foi feita pro disco, porque ela foi feita bem depois. A gente já estava no estúdio gravando. Ah, surgiu depois. E daí um dia eu tava em casa e fiz a música, assim, sabe? E daí ela acabou entrando e virando o primeiro single. Daí ele levou pro Paulo Inchaus. Sim, o Paulinho tinha um programa lá que lançava as bandas. De bandas novas, né? E ele, essa música eu vou botar pra tocar, então. Daí foi. E vocês estavam gravando com o Duca? Ele foi produtor do primeiro disco? Foi produtor do primeiro e do segundo. Ah, do segundo também. O Duca é um cara que a gente conheceu através do Xé, que a gente chama de Xé, né? É o Rogério, na verdade, que hoje ele é o técnico de som da Reação em Cadeia. Ele era o nosso técnico em Santa Maria, quando a gente morava em Santa Maria, com a outra banda que a gente tinha, sabe? E ele começou a fazer uns trabalhos com o Cidadão Quem, e ele ficou muito amigo do Duca e tal, do Alemão, da Paulinha na época. E ele vivia falando da gente, assim, o Duca, traz o som dos guris e tal. E daí mostrou pro Duca, disse, trazer esses guris pra gravar aqui em Porto Alegre. Daí começou a botar pilha no Xé. E daí a gente se aproximou do Duca. Fizemos a pré-produção toda, né, um pouco aqui em Porto Alegre, um pouco em Santa Maria, mas a gente já morava aqui em Porto. Ah, já morava aqui em Porto. Quando começou essa história da gente querer gravar um disco, a gente resolveu ir embora. Porque em Santa Maria a gente tinha uma situação bem cômoda, assim, que todo mundo fazia faculdade, mas a gente tinha a nossa banda lá, que era uma banda de cover. Só que eu comecei a compor e daí já botamos 2 músicas nossas no show e aquele negócio. E a gente botou na cabeça que era aquilo que a gente queria fazer e fazer uma ruptura, assim, sabe? Mas para se mudar foi fácil, assim? Tipo, o pessoal era casado, algo assim? Tipo, não. O Mumu tinha 18 anos, eu tinha 20. Bem nova, galera bem nova. Só o Hernan que já era um pouquinho mais veterano. Mas o Mumu tinha 18, eu tinha 20, o Diego tinha 21. Bem nova. E tinha uma cena muito forte em Santa Maria, eu não sei se tem ainda, mas de música cover também, de noite, de música, de bares, né? Por causa dessa função de ser uma cidade universitária também, né? É muito forte, assim, a gente... Tem muitos músicos bons. Também, sim. É uma cidade que tem... E agora meio que se renovou, assim, a cena lá, tem uns caras espetaculares. E faculdade de quê que tu fazia? Psicologia. Psicologia, legal. Eu me mudei pra cá...
e eu me lembro que meus pais, né? Porque eu era piá, né, velho? Sim. Daí eles, meu compromisso é com os teus estudos. Tu vai embora para Porto Alegre. Como é que tu falou isso pra eles, né? Não, mas pelo contrário, Foi me de deram boa. todo o apoio. Ah, que sabe? legal. A minha mãe era pianista. E eu já cantava em festival nativista desde criança. Sim. Então eles sempre foram os maiores incentivadores. Que legal. O pai pegava o carro, levava eu toco com o Diego, tecladista da Vera, desde os 8. Desde que criança. Sabe? Que massa. Então, meus pais levavam a gente para baixo para cima dos festivais e coisa. E então, quando foi uma coisa meio natural, assim, sabe? Eu fiz o 2º grau, fiz o ensino médio, né? Que eu comecei a fazer a faculdade com 18, eu acho. E Mas tu encerrou, tu chegou a terminar a faculdade aqui, não? não, porque eu me mudei para cá e, tipo assim, tinha levado um carteiraço do pai e da mãe, né? Ó, é o seguinte, vocês vão para lá, beleza, mas agora é contigo. Tu quer largar a faculdade, Segura as beleza. broncas agora. Daí eu larguei, só que, sei lá, eu comecei, eu até hoje adoro psicologia, assim, e daí eu fui ver na PUC como é que era, não sei o quê, para conseguir transferir. E daí eu fiz mais um ano, só que aqui em Porto Alegre, quando a gente chegou, cara, a gente não era ninguém, assim, a gente não conhecia ninguém, assim, conhecia um que outro, mas para te entrar no cenário, assim, que na época estava muito em alta as bandas oficiais do Opinião. Sim. Lembra? Sim. Tinha uns negócios assim. E daí a gente precisava trabalhar e não conseguia. E daí eu comecei a fazer uma duplinha com o Hernan, nosso guitarrista, que também tinha a vida bem estável em Caxias, que ele fazia uns 4 anos que ele tinha vindo para o Brasil. E ele era o guitarrista, ele entrou no lugar do Rafa Schiller, na Lucille. Na Lucille, que era uma baita banda cover conhecida no estado, e tocava no estado inteiro. E ele saiu da Lucille, que tinha show todo final de semana, Sim. para Camboriú, ia para tudo que é lugar. Sim. Ibiza e não sei o quê. E para fazer parte do nosso projeto. Então a gente precisava se virar, né, cara? A gente fez essa dupla. Sim. E, cara, deu muito certo a dupla. A gente tocava toda terça-feira, de uma hora para outra, assim, toda terça-feira na Padre Chagas, toda quarta-feira, tudo fixo. A quarta-feira em Caxias, toda quinta-feira em Bé, toda sexta-feira no Alternativa e no Vambora. Sim, coisa boa ter o fixo assim. E daí, Saudoso. cara... Saudoso, né? Só lá em Caxias, no Havana, a gente tocou 4 anos e meio, fixo, toda quarta. Que massa, cara. E no Alternativo também, uns 3 anos e pouco. A Alternativa era final de semana o rock, né? Sexta e sábado. Sexta e sábado, Daí a gente tocava toda sexta. Isso é muito importante pro músico ter um lugar fixo para tocar, assim. Ainda mais numa situação assim, certeza que a Vera do era cachê. uma banda de uma piazada que estava começando, autoral. Então, tipo, a gente chegava assim para fechar um show. Tá, não, mas vocês tocam ali um Stones, um negócio? Não. E os caras, então vamos deixar pro mês que vem. Nossa, tá, beleza. Mas o repertório no início da Vera Louca era exclusivamente músicas próprias. A gente olhando hoje, a gente dá até risada, assim, mas a gente era muito cabeça dura e talvez tenha sido bom. Sabe? Sim. Mas a gente deixava de tocar nos lugares porque os caras, mas tu não pode fazer o meio a meio. Não. Tem que ser nosso repertório. Tá, mas ninguém conhece vocês. Pois cara, mas Mas que legal, é toda uma mudança, né, de rotina de vida, investimento, de tempo também, né? Porque é diferente mudar de cidade, né? Não, total. E Santa Maria é uma região, assim, por exemplo, Santa Maria. Então a gente tocava todo final de semana. Não, nada a ver com a Vera. A banda que a gente tinha lá, né? Tocava em Santiago, Tupã, Júlia Castilhos, Cruz Alta, Ijuí, São Pedro, Jaguari, que era um monte de cidade. Sem falar em Santa Maria, que tinha um monte de bar também, né? Uhum. E daí a gente chegou aqui, eu lembro que ainda tinha a época daqueles release impressos. Eu e o Mumu, cara, eu e o Mumu pegamos uma pilha de release assim. Primeiro vários. Tava no auge da Goethe. Tinha vários barzinhos na Goethe, Manar, né? Uhum. E a gente saiu com aqueles coisinhas embaixo do braço, a gente chegava para distribuir, assim, os caras riam da nossa cara. Assim. Riam da os nossa cara. Os caras riam de você. Os donos de bar, assim. Não, beleza, pode deixar aí. Tipo assim, sabe? Mas, cara, foi o começo, né? Daí foi indo e... Muito do trabalho de vocês, da ação de vocês, de ir atrás do negócio. Mas se tu te formasse em psicologia, a Vera não seria mais louca daí? Ou ela continuaria sendo louca? Cara, ela é...
Depende do transtorno. Ia ser, porque, cara, eu mesmo fazendo psicologia na época, quando a gente chegou aqui, a gente tava bem louco. Mas louco no bom sentido, né? Não... Logo de especial, criança, os caras falam. Mas vocês eram todos de Tupaciretã? Não, só eu e o Diego. Ah, tu e o Diego. Mumu é de Santa Maria. E daí os outros dois que eram na época, que eram o Leandro e o Binho, dessa banda que a gente tinha lá, eles eram de Santa Maria também. Sim. E daí eles ficaram um tempinho aqui. Voltar pra. Loucura isso aí, voltar. Daí um tinha recém se formado em violão erudito. Caramba. E o outro tinha passado no vestibular pro segundo semestre, assim, aquela segunda turma, para administração, uma coisa assim, na Federal, e ele voltou. Aí chamaram ele... E daí a gente chamou um cara que era road da Lucille na época, que gravou todo o primeiro disco, que foi o Robledo. Robledo que toca com uma galera aí, toca com o Diego nos Beatles no acordeon. Ah, sim. Uhum. Então o Bedo gravou todo o primeiro disco e também aconteceu a mesma coisa. Lá em Caxias ele tinha uma vida mais estável, morava com os pais e tal. E daí aqui a gente era nada, né? Que a gente tava tipo assim, formiguinha, né? Indo. Daí ele voltou, a gente ficou praticamente o primeiro ano inteiro da Vera com um batera contratado. Uhum. Não todo o primeiro ano, mas assim, vários meses. Até que a gente convidou o Leandro Schirmer, na época que ele era meu bicho, inclusive da psicologia. Uhum. E eu já tinha tocado lá em Santa Maria em outros projetos com ele, um baita no batera. Mora aqui em Porto até hoje. Mas daí, no fim, ele, na época do nosso terceiro disco por ali, ele estava muito envolvido com o cinema, começou a não fechar mais, assim, tipo, a banda ia para um lado, ele sempre ia para o outro. Mas, assim, isso num sentido mais musical mesmo. Não. Uhum. A amizade continua a mesma até hoje. E ele pediu para sair, e a gente daí chamou o Luigi, que morava na Austrália na época. E ele só ia voltar daqui a um ano, assim, sabe? Cara. Daí, volta. E disse, cara, mas é certo mesmo, vou ver o que eu posso fazer. Daí, na outra semana, ele, tô voltando. Que triste. Daí voltou legal. E tá com a gente até hoje. Já tá há mais tempo o Luigi do que... E a Vera Louca, assim, é uma banda que faz muito show, né, cara? Tem muito show, tem muito essa questão do ao vivo mesmo, de fazer show ao vivo com a galera. De ter a plateia junto ali e tal. A gente sempre fala que o que a gente conquistou realmente foi pelo show, assim, não foi de uma hora para outra. Sim, assim, não vieram da grande mídia para baixo, né? Vieram da galera para... Cara, foi um trabalho de formiguinha de 10 anos. Mas quando começou a tocar na rádio, vocês começaram a ter mais show, assim, ou não? Cara, sim e não, sabe? Porque da mesma forma que a gente... Era uma das músicas que mais tocava naquela época ali, Maria Lúcia. Era na pop rock. Realmente estourou a música. E daí eu sei que a gente fechava, mas eram uns cachezinhos míseros, assim, porque ninguém nos conhecia. Uhum. Tá? Então saía da Grande Porto Alegre, a pop rock não tinha todo o estado. Não tinha internet que tu ouve em qualquer lugar do Brasil. Sim, Então foi bem difícil, cara. Porque às vezes a pessoa conhece a música, mas não conhece a banda, né? Também. Isso acontecia muito, né? Mas isso aconteceu com a gente com o Borracho. O Borracho, principalmente depois que a gente gravou o ao vivo, tomou uma proporção absurda, assim, que daí foi uma virada de chave na banda, assim. Que ano que foi isso? Cara, esse disco faz 10 anos. Pra te ver, né? Hoje a geração mais nova é muito imediatista, assim, quer tudo, faz uma música, bota na internet, quer que estoure, de qualquer jeito. Já quer fazer turnê, A gente conseguiu virar a chave numa persistência de 10 anos, velho. Sabe? 10, 11 anos. E daí, realmente, começou esse negócio. Assim, o pessoal conhecia a música, mas não conhecia a banda. Daí começava a conhecer a banda e tal. Sim. Mas quando vocês sentiram assim, que a banda estava fazendo sucesso, assim, quando você sentiu que o negócio estava realmente dando retorno, não financeiro, mas assim de alcance de pessoas, foi antes ali já, né? Não. Só o fato da Maria Lúcia ter estourado, o jeito que estourou. Primeiro até já deu foi uma. Como é que eu vou dizer? A gente meio que se acostumou mal, mas graças a Deus todo mundo tinha o pé bem no chão, assim, sim. sabe?
A gente sabia que não... Tanto que o Patinete, saudoso Patinete, que nos deixou ano passado, ele que nos lançou o primeiro disco, ele sempre dizia, galera, dar certo a primeira música é uma coisa, quero ver dar certo a segunda. Manter, né? E daí que ele sempre dizia que a segunda música era a coisa mais difícil para uma banda, sabe? E não deu outra. Tipo assim, a gente tentou virar a música, sim. E daí começou a vir aquelas propostas que a gente também, por ser muito cabeça dura, a gente nem queria nem ouvir a proposta. A gente era muito cabeça dura mesmo. E... Você já trabalhava com empresário nessa época? Essa época, quem nos vendia era a mesma produtora do Cidadão Quem. Na época era Cidadão Quem, Rosa, Ultraman e a Vera, que eles chamavam a Verinha. Porque era a banda da Piazada, assim, né, que chegou. Então, até hoje, assim, uma galera... e como é que tá a galera da Verinha? O pessoal que trabalhava na época, né? Então, isso aí foi muito legal para nós também, porque a gente abriu muito show pro Cidadão. A gente fazia muito show junto com a Rosa. Então, acho que nessa época tinha esse boom maior de bandas gaúchas, assim, tu avaliando hoje em dia, tu consegue ver bandas novas aparecendo. Digo mais especificamente de rock, né? De pop rock, assim. Porque teve aquela explosão dos anos 2000 ali, com muita banda, né? Muita coisa. Nos anos 90 também veio, né? Um monte de banda. Também, tipo, BD, Comunidade, tudo anos 90, né? Teve aquela outra... Video Hits, que era um bandão. Sim. Logo a gente chegou aqui e tava estourado. Sim. Eu gostava muito de Você é o nome da música, né? Eu me lembro de gravar na fita essa música. Né? Tocava na rádio e gravava na fita. Eu me lembro que a gente viu no Manara eles tocando assim, que banda. O vocalista, se não me engano, era ator, né? Sim, ele faz comercial, assim. Ele faz vários comerciais, né? Da cerveja, coisa. Sim. E aí, essa história das bandas de agora, assim, tu consegue ver uma diferença? Ou tu não vê tanta banda... Ou tu vê como tu tá bastante na estrada, né? Cara, eu vejo bastante gente boa, cara. Mas o que eu vejo, assim, mudou muito o hábito das pessoas. Em geral, né? O mercado também, né? Porque, por exemplo, assim, na nossa época, quando a gente gravou ali primeiro, segundo, terceiro, né, disco, quarto, a gente ficava esperando... os acústicos vão lançar um disco novo. E daí é que a gente ficava naquela expectativa de ouvir o disco, sabe? Sim. Ouvir o disco. Ouvir o disco inteiro. Hoje é tanta coisa pro cara ouvir que vai pro Spotify e ninguém mais tem tempo. Quer dizer, na verdade, teria que ter, mas né? Mudou. Tanto que foram começando a lançar EP, né? Que já era menos músicas também, porque era um sintoma já, né? Sim, porque não valia a pena tu gastar muita energia num projeto horas grande. De estúdio, né? Pra várias músicas. É muito louco, assim, músicas. Que existem até músicas no Spotify, os caras lançam os álbuns, o EP, que tu pode... Tipo, elas já são lançadas em velocidade 2. Tipo o áudio do WhatsApp, assim. Rápido. São lançadas acelerar. Gurizada mais nova ouvindo um negócio mais rápido, assim. Que loucura, né, meu? Mas é isso aí, cara. Então eu noto, assim, que o que mudou mesmo é esse lance, tudo mudou, sabe? Eu vejo uma coisa que o Fred, da comunidade, sempre fala, e eu concordo com ele. Também, tu perguntasse, né, sobre bandas novas surgindo. A nossa geração ainda pegou aquele negócio de juntar a gurizada e se puxar e paletear instrumento até o estúdio, ensaiar 3, 4 horas. Verdade. E a Vera, no começo, cara, a gente alugou uma casa ali no IAPI, a gente ensaiava de manhã, de tarde e de noite, tinha horário. Tipo, das 8 às 10, das 2 às 4 e depois das 6 às 8. Tinha horário. E vocês moravam todos juntos ali? Menos o Hernan, que já era casado. E hoje a gurizada não quer, cara. Não quer ensaiar, não quer carregar equipamento. Já era difícil, acho, naquela época, tu pegar uma galera, né? Quatro pessoas diferentes, né? E tratar isso de uma forma disciplinada, né? Isso mas mesmo assim tinha uma galera. Podia até não durar a banda. Mas a galera se juntava pra tocar e tal. Hoje em dia a galera baixa vários programas, já faz ali um sampler, um negócio, faz em casa sozinho. A pessoa mesmo já grava tudo, né? Às vezes não tem mais aquele lance de encontrar. Daí o Fred sempre diz, velho, eu que manjo desses negócios, assim, se eu fosse dessa época de hoje, certo que eu não ia ter uma banda. Porque, tipo, eu ia fazer tudo sozinho,
Tipo, sorte, ele fala, sorte que eu não sou dessa época que eu Conseguiu conheci a produzir, gurizada né? e fez uma puta banda, né? E aí, ali vocês conseguiram também pegar um público que foi crescendo com vocês e acompanhando vocês, né? Sim, sem dúvida. E, inclusive, as Renovando. gerações foram se renovando. Que daí tu vê que a banda já tem uma estrada quando... primeiro começaram assim, minha mãe é muito fã da tua coisa, tá, beleza, tá tudo bem. Daí agora começou, minha voz, puta. Mas cara, principalmente em show de teatro, que entra menor de idade e tal. Que tem de criança, cara. Que, meu vô é apaixonado por vocês, não Legal. sei o quê. E... Renovando a geração também, tanto para frente como para trás. Começa a escutar, a pessoa mais velha também começa a curtir e tal. Mas e aí, quando vocês moravam juntos ali, foi daí que surgiu o nome da banda? A banda já tinha um nome desde o início? Como é que funcionou? O nome Vera Louca veio da onde a inspiração? A banda, na verdade, a gente tá sem nome, né? Porque com a história a gente queria começar do zero, e com essa cortada, com essa atalhada do Duca de mandar o single pro Paulo, o Paulo disse, vou tocar sábado que vem no Conexão, lembra? Conexão RS. Daí eu vou tocar sábado que vem. Daí o Duca, deixa eu só falar com os guri, porque eles não estão sem nome. Eles tinham botado um nome horrível, não sei o quê. Daí eles mesmos não quiseram continuar com esse nome. Tá. E daí ligou pro Duca, cara, eu vou tocar sábado que vem, cara. Falta 4, 5 dias. Daí o Duca, liga pro Fabrício, deu o meu número. E o Paulo me ligou. Eu disse, cara, pior que a gente não tem ainda. Eu disse, então eu vou ter que deixar pro outro sábado. E ele, não, pra que a gente dá um jeito no nome? Me liga, até o fim da tarde eu te ligo. E daí tá. E aí tá naquela, não sei o quê. E a gente, esse episódio foi antes da gente ir pra casa, essa. A gente morava, quando a gente veio de Porto Alegre, de Santa Maria, a gente morou no apartamento? Num AP ali perto do Parcão, na Cristóvão com a Félix. Daí Paulo liga, e aí, meu, não sei o quê. E o nome? Daí o Mumu, cara, como é o nome daquela vizinha lá que vai pra janela e fica gritando? Não sei o quê. Que coisa mais horrível essas músicas, não sei o quê. Eu odeio vocês. Mas isso não era de madrugada e coisa, era 3 da tarde. E a gente não estava com banda, Não tem hora pra odiar a música. Que ela já é amarga, não tem. Ela alegava que ela era enfermeira e trabalhava a noite inteira e queria dormir de tarde. Pô, mas cara, a gente nunca levou uma multa, nada, porque a gente tava tocando um violãozinho ali, compondo, cara. E daí eu disse, Paulo, me dá 5 minutos que eu já te digo. Daí a gente foi lá correndo na portaria perguntar pro porteiro como é que é o nome da vizinha ali, do número tal. Dona Vera, aquela louca, não sei o quê. Daí, Vera louca. Daí o Paulo ligou assim, né, cara? E pra pensar, é um nome horrível, né, cara? Daí, eu acho massa, cara. Não, hoje... Eu acho sonoro. É que pra mas nós hoje... é massa porque a nossa mãe é Vera, né? Sim. Pra nós... Aliás, minha conterrânea, né? Conterrânea também de Tupã. Mas daí o Paulo ligou e disse, já tem o nome. Qual é o nome? Vera Louca. Ele, não, sério? Eu, velho, é o nome que a gente tem, cara. E ele disse, tem Biquíni Cavadão, qual é o sentido que faz? Paralamas do Sucesso. O que é um paralama? Me deu o balde. Paralama do Sucesso, me deu? Daí disse, sim, mas vou lançar a primeira música, é Maria Lúcia, e o nome da banda é Vera Louca, não vai dar muita confusão. Eu disse, cara, mas é uma música só. Daí, é legal, tem o link, 2 nomes. Daí ele, cara, eu achei bem ruim, tá? Mas eu vou divulgar como esse nome. E daí ficou, né, cara? E daí ficou legal. Uma coisa natural, espontânea. Era pra ser esse nome. Né? É aquela coisa que a tua trajetória acaba fazendo o nome da banda. Assim, Não. Tu vai fazendo show, vai trazendo a galera. O Dave Grohl fala, né, do Foo Fighters, que era o nome mais imbecil que ele achou, assim. Ele não sabia que a banda ia fazer tanto sucesso. Mais aleatório que tinha, ele botou lá e funcionou, né? Mas é bem isso, cara. E tu e o Diego são de Tupã, eles se conhecem desde 6 anos de idade, falou? 8 anos. A gente começou a tocar com 8 junto, mas ele era num outro colégio, e daí teve algum evento no CTG da nossa cidade lá, e eu tava numa mesa com meus irmãos, né? A gente era tudo
criança, o Maurício, meu irmão mais novo era Nenê. Tem quantos irmãos? Eu tenho mais 2, o mais velho e o mais novo. E daí a gente estava sentado, porque a gente já dançava numa invernada artística, essas CTG e coisa. Piochado? É, claro. E daí entrou a invernada artística do CTG Tapera Velha, que era onde a gente estava. E um gurizão na frente, assim, porque era aniversário do CTG Tapera Velha, ele entrou tocando parabéns numa gaitinha, assim. Ah, que legal. Daí eu olhei, pá, mas é da minha idade, aquele magrão ali, eu vou convidar a fazer uma banda. Eu tava com essa missão desde pequeno. Daí a gente conversou e a gente criou uma amizade ali já naquele dia. E os pais deles tinham uma lancheria, assim, na época. Depois eles tiveram um restaurante por anos, agora estão aposentados. Mas eu lembro que a gente marcou um ensaio na lancheria do pai dele, num domingo de tarde. A gente começou a juntar um monte de... Imagina, cara. 7, 8 anos, assim, sabe? Que idade do meu piá, 8. É. Daí a gente começou a sair um monte de música. Cara, tinha muita... Daí o Diego, cara, mas será que a gente não tem que anotar esses nomes dessas músicas? Porque a gente não vai lembrar. Daí foi o nosso primeiro set list, né? Primeiro. Porque... Tá, mas vocês estavam inventando música ou não? Não, músicas que a gente... Já tocava músicas? É, porque eu tocava nessa época. Vocês estavam tocando eu tava começando a cantar e eu tocava flauta também. E tocava piano, né? Teclado, porque é por causa lá da casa. Meu primeiro instrumento foi piano por causa da mãe, né? Sim. Mas logo depois que eu comecei a cantar, eu meio que vi que era o meu negócio, era muito mais o canto do que o instrumento. Sim. Mas o instrumento que eu melhor toquei, sem dúvida, foi a flauta. Que eu mais estudei, assim, sabe? E daí... Pena que eu não continuei praticando, porque vai enferrujando. Em alguma das bandas, tu gravou alguma coisa? Cara, no Mate Bueno, hoje, eu canto, né? E toco pífaro e gaita de boca, sabe? Mas... naquela época... violão tu não faz também, de botar o negocinho assim? Ah, sim. Mas daí... Uma gaitinha de boca daí, né? É que na gaita o que eu faço com aquele suporte é em primeira posição, assim, sabe? É um negócio mais acompanhamento mesmo, né? Toca um sol e toca sol ali, né? É. E aí nessa época vocês estavam fazendo o set list lá de vocês? Não, daí a gente, e agora como é que a gente vai anotar isso aí? Daí o Diego pediu pra mãe deles, tem uma folha aí, mãe, não tinha, ela pegou assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, ela abriu aquele negócio de cigarro, sabe? Pegou um pacote de frio, abriu assim. Os primeiros 7 foi dentro do papel de um pacote de frio. Clássico do boteco, né? Não tem guardado isso? Cara, pior que esse 7 eu não tenho, mas eu tenho guardado um 7 da nossa banda lá de Santa Maria, assim, de 96, 97. É relíquia. E aquela... Tu me comentou uma história que quando aconteceu a guerra... Quando tava dando a guerra, acho que do... quando estourou a guerra do Golfo. Tu e o Diego estavam num bar, como é que foi essa história? Não, no bar não, a gente nem ia em bar nessa época. Não. Foi em 90, eu acho, a Guerra do Golfo. A gente tava numa sorveteria no domingo, assim, né? E daí entrou aquele plantão da Globo, né? E nós tava ali de bike, assim, né? Tipo, cara, todo mundo andar de bicicleta. E atenção... Acaba de estourar a Guerra do Golfo. Daí a gente pegou as bikes, vamos embora. Eu saí correndo, cada um pra sua casa. Que idade que vocês tinham? Vai que respinga. Eu tinha uns 9, né? Não sei nem quem é esse Golfo, você. Foi fora. Tu tinha quantos anos ali? Eu tinha uns 9. Se foi em 90 a Guerra do Golfo. Por aí, 90, 91. Foi por aí. Mas aí ali nas Torres Gêmeas tu já tava mais tranquilo. Né? Eu tava morando em Porto Alegre, nesse AP. Que foi o nosso primeiro AP. Eu lembro que eu acordei, tava indo pra cozinha, assim, e tava ligado uma TVzinha de tubo, 14 polegadas que a gente tinha na sala, assim. Tava dando a notícia que tinha... um avião tinha batido na Torre Gêmea, e aí a gente ficou olhando ali, né? E daqui a pouco, pum, a gente viu ao vivo o segundo avião. Eu acho que eu vi ao vivo. Uma galera viu ao vivo porque deu em todos os noticiários e tal. E daí estavam filmando. Todo mundo acho que lembra o que tava fazendo esse dia. Eu tava numa aula de Social 2 na Ubra. Eu tava no recreio, assim, do colégio do segundo grau. Assim. Não, era acho que do fundamental ainda. Te lembra do recreio? Tava no bar.
Essas coisas de guerra marcam muito, né? Porque, pô, imagina tu criança ali vendo o negócio. Mas, voltando um pouco para a história da Vera Louca, como é que funciona a composição de vocês? Vem de ti a composição? Ela vem, ou cada música vem de um jeito? Ou vocês se reúnem para construir as músicas? Cara, lá em Santa Maria, eu já tinha começado a compor, assim, inclusive fiz as músicas autorais que tinha nessa minha outra banda, eu tinha feito. Mas era o começo do negócio, assim. E nessa época, o Mumu, né, eu já conhecia ele, a gente começou a se aproximar muito nesse sentido, assim, ele sempre pilhado com um violãozinho, assim, cara, aqui, ó, fiz uma frase aqui, ó, fiz não sei o que, não sei o que. Então a gente começou a ficar muito parceiro de composição nessa época em Santa Maria. Tanto que a gente fez uma música do que tá no primeiro disco da Vera, que é Bailarina, a gente fez lá em Santa Maria ainda. Uhum. Sim. E então a gente criou um negócio assim, uma sintonia muito forte, que todas as músicas da Vera que eu fiz com o Mumu, a gente fez assim, sentar que nem nós estamos aqui e sai 2 músicas. Ah, que legal. Sabe? E daí, às vezes, quando eu tô mais na época do segundo disco ali, o Diego começou a se pilhar mais em compor e tal. E daí eu comecei a fazer umas músicas com o Diego assim, tem tipo madrugada que eu não consigo dormir, eu vou pro computador e começo a escrever um monte de coisa. Daí daquelas monte de coisas, às vezes sai meia coisa, assim, né? Mas às vezes sai 2. Sim, né? Às vezes sai uma que e daí, é gol. Daí nunca funcionou direito, assim, eu mandar essa letra pro Mumu e ele fazer. Daí eu mandava pro Diego, mando até hoje. Daí o Diego, faz a melodia e dá certo. Sim. Então minha parceria com o Diego é assim, quando eu faço toda a letra e sem melodia, sem nada, ele vai lá e constrói ele faz a melodia. E com o é sempre assim, a gente senta e começa a sair as músicas. Na parceria, assim. E tu vê que é legal que essas histórias de bandas de sucesso, geralmente, tem a ver com uma gurizada que se criou junto, ou de pessoas que estavam juntos desde pequeno. Por exemplo, tu for ver as grandes bandas, né? Os Beatles, os Stones, até mesmo Nirvana ali e tal. São a galera que tava junto, né, cara? Sim, alguém que toca desde a infância. As bandas daqui mesmo, cara. Se for ver, o Tchê, essa galera, eles eram tudo colega no Julinho. Estudavam junto, né? O Charles, o Flávio. Engenheiros também, né? Já na faculdade, né? Mas aí o Flávio, o Charles, moravam juntos. O Zé Natalio, era tudo colega deles. O Frank Jorge também, a galera tudo meio junto ali, né? Isso vem uma história que essa construção musical vem dessa parceria de longa data, né? De tu conseguir realmente ter a parceria de conseguir se soltar para compor com a pessoa, né? Sim, sem dúvida. É muita influência, assim. Esses dias mesmo, a gente sente falta, né? Por exemplo, eu e o Mumu, da gente tá mais perto e tive uma ideia, não sei o quê, olha só. E durante a pandemia, a gente fez um disco inteiro pelo WhatsApp. Que louco. Sabe? Tipo, eu e o Mumu, a gente ficava assim, tipo, às vezes uma madrugada inteira, e ele, olha aqui, a frasezinha, mandava a gravação. E eu, cara, melhor trocar aqui, não sei o quê. E essa ideia de compor pelo WhatsApp surgiu de um tempo atrás eu vi um DVD do Chico Buarque e do Edu Lobo. Que eles estavam na época Inclusive o Edu Lobo tá ali, ó, sentado ali. Edu Lobo. Só que é o... então tudo Edu Lobo. E daí eles estavam na época do exílio. Um estava nos Estados Unidos e o outro estava na França. E daí diz que o Chico tinha umas ideias, assim, de umas letras, não sei o quê. Gravava numa fitinha, botava a letra, gravava as ideias, mandava por correio para os Estados Unidos. Que viagem, né? E ele ia lá, abria, terminava a música, o Edu Lobo, mandava coisa. Eu disse, Mumu, nós com o WhatsApp, se a gente não conseguir fazer. E daí, barbada. E saiu, né, cara? E esses dias a gente matou a saudade de poder estar... Mora em cidades diferentes. né? Pós-pandemia. A gente... O que foi que a gente fez? A gente tocou aqui em Canoas. E eu tinha show do Mati Bueno no domingo, ao meio, 1h da e eu acabei indo dormir na casa do Mumu. Uhum. Daí, depois do show da Vera aqui em Canoas. Ele,
não, vamos fazer algum som, né? Eu tô com umas ideias, não sei o quê. Cara, dito e feito, gravamos no celular 2 músicas, assim. Que massa, começo, meio e fim, assim, saiu. Tu vê, né? E mesmo cansado na correria, né? Mas como é que é uma sintonia que a gente tem forte, assim. Cara, e uma dúvida, assim, como é que surgiu o contato ali, a ideia para fazer o Borracho Louco? Cara, como a gente morou em Santa Maria, né, toda a adolescência, lá vem estudante de tudo que é lugar do estado, né? Então, a música argentina chega muito forte lá, sabe? Porque tem muita gente da fronteira, Uruguaiana, Livramento, até pessoal de Itaqui, Quaraí. Então, a gente tinha colegas de tudo que era lugar. Então, fazia muito sucesso lá, Fito Paz. Na época, estava estourado aquele Eu Símbolo, que era uma banda nessa época. Era mais dançante. A Shakira, que não tem nada a ver com a Argentina, mas também era dessa época. Estourou aquele disco Guias Descalços, sabe? Clássico. Los Ladrones, que... Né, Los Ladrones, por exemplo, eu nem ouço hoje. Mas isso fez eu querer me interessar mais pelo rock argentino. E acabei me identificando muito, assim, sabe? Daí, com a história da gente... eu tocar com um argentino na banda... A gente sempre... Eu mexia com ele, que o Hernan foi conhecer rock argentino comigo. Porque quando ele chegou no Brasil, ele só via Pantera e Iron Maiden, não sei o quê. E ele era mesmo, do metal e era Pantera. O rock argentino, tu que mostrou pra ele que veio da Argentina. Não, mas é claro que ele... Claro que não, né? Mas a gente faz essa brincadeira. E então, como a gente vivia dentro do carro, eu e ele, indo terça-feira de Porto Alegre, a gente ia pra Caxias, e Caxias ia pra... A gente, na época do CD ainda, né? Cara, tinha um monte de CD, Los Grandes Éxitos, del rock nacional. Tipo uma coletânea. Assim. Várias coletâneas, coisa e tal. E daí tinha algumas coisas que começou a me chamar a atenção mais, assim, tipo Charly Garcia, Calamaro, Soda Stereo, né, que é o Cerati. E... Calamaro vai fazer show em Porto Alegre, não vai? E eu comprei o ingresso já. Estarei lá. E, inclusive, a gente gravou uma música do Calamaro, né? Flaca. Essa que vocês fizeram com a participação especial do Carlos Vanessa ou não? Da Vanessa. Da Vanessa, sim. Daí, a gente gravou no primeiro disco uma versão de um clássico do Léo Jaime, que é Eu Vou Comer a Madonna. Sim, tô ligado. No segundo disco, a gente passou em branco, assim, que a ideia era sempre gravar nos discos uma versão de alguma coisa. Sim. E daí, no terceiro disco, o Rei Z, vocês lembram do Rei? Trabalhou com nós também. O Rei perguntou, vocês não querem fazer uma versão de alguma coisa, um clássico, assim, tipo uma Rita Lee, um troço... E daí a gente saiu com aquele tema de casa, assim, cada um ia chegar na reunião na outra semana com uma ideia. Daí os guris foram, cada um para um lado, assim, sabe? E eu conversando com o meu irmão, né, o Maurício, lá de Santa Maria, e ele, cara, lembra um CD que eu te dei, não sei o que, tinha aqueles MP3, num CD tinha 40 discos. Dá uma ouvida, cara, na tal e tal banda, não sei o que. Daí eu comecei a ouvir Enanitos Verdes e veio Borracho, assim, sabe? Que é Lamento Boliviano, né? Lamento Boliviano. E eu pensei, cara, essa música... E a gente tinha, assim, esse negócio, esse ímpeto meio juvenil ainda de trago, de botar na letra, botar na... né? Sim, mostrar isso. Daí, não fica só pra nós, mas sexo, mostrar drogas e rock and roll. Exato. E daí... A gente acabou... Aí tu levou pra banda? Tipo não, daí eu já, né? Já morava aqui, claro, terceiro disco. Peguei a música, fiz uma tradução, assim, comecei a traduzir ela literalmente e comecei a ajeitar, assim, porque a traduzir não fazia muito sentido. Só como um lamento boliviano, que para eles faz sentido. Eles fazem divisa com a Bolívia, tem todo um lance dos índios bolivianos que entram na Argentina. Tem essa história deles lá. Tem que adaptar, né? Daí fiz a versão em português e apresentei na coisa. Na hora que eu toquei, o Hernan, essa música, tem que ver. O Rei, né, que era o produtor, para nossa sorte, na hora disse, cara, para mim já não preciso nem ouvir as outras, essa aí. E a galera, não, vamos ouvir todas, não sei o quê. E, cara, a banda ficou dividida, não foi unânime. Não foi unânime. Caramba. E daí eu acho que ela foi escolhida porque...
Tu gravou só escondido deles. Não, eu gravei. Não, ela só foi escolhida para entrar na gravação do disco. Sim. Talvez porque a gente sempre respeitou muito a voz do produtor do disco. Do rei. Sempre a gente, galera, se é pra gente contratar um produtor. Que nem um técnico ali, né? Pra ele meter o dedo na ferida e a gente não aceitar, então vamos nós produzir. Sim, não vale a pena. Então tá botando dinheiro fora. Então a gente deu carta branca pro rei e ele disse, não, cara, é borracha louca, não tem. E aí gravaram onde? A gente gravou no Duca. A versão do estúdio foi no estúdio. O Duca não produziu, mas a gente gravou no estúdio do Duca. Também. O estúdio do Duca. E tu sabe que tem um detalhe assim que eu acho, claro que puxando um pouco a brasa pra nós, que eu acho que ela ficou mais acertada na tua versão, assim, na versão, tipo, as melodias ficaram... Porque a versão original, ela tem as melodias são um pouco diferentes, assim, né, que... Não, parece que tá mais acertadinha, assim, né, do jeito que ficou. Como é que dizer? Ela arredondou mais, sei lá. Eu entendi, tipo, tá mais... mais fácil de digerir, assim. Exato. Ela é meio estranha, assim, tu escuta a original, né? Daí tu... não, mas ficou melhor essa parte aqui e tal, né? Cara... A intenção era dar uma melhorada ou foi... Não, isso aí desde que a gente gravou o Léo Jaime no primeiro disco, o Duca mesmo, de... Não, quando tu vai gravar uma versão... Tem que colocar tuas coisas ali não tem junto, por que gravar igual e tu tem que visar ficar melhor que o original. Claro, é uma coisa muito difícil, né? E tu não tem como dizer, a minha ficou melhor que a original. Mas tem que ficar um troço que realmente... a verdade da banda, de vocês. Né? E daí fica diferente, porque gravar igual, não perde total sentido, né? E ela... A prova disso é que todo mundo gosta e canta por aí, né? E aí como é que funciona? Cada show que vocês fazem, os caras estão ganhando lá. Cada show não, mas eles... Mas execuções, né? Plays, né? Tipo, na época eu me lembro que a gente foi atrás da autorização e tal. E daí a editora, a música depois a gente ficou sabendo que não foram os caras dos Enanitos que fizeram, eram 2 compositores, os 2 estavam morando no México. Então, deles já era uma... Eles já tinham regravado, mas eles fizeram muito sucesso. Tipo assim, o Lamento Boliviano até hoje toca em toda a América Latina, de língua espanhola, até Miami, assim, toca muito até hoje o Lamento Boliviano. É um clássico, né? E aí tu falou com a produtora lá? Não, com a editora. Eles autorizaram, né? Na época a gente prensou tantos CDs, cada tantos... Pagava um valor. Cada 1000 CDs que tu prensasse, tu tinha que pagar. Autorização. 2.000, não me lembro quanto é que era, mas era um troço assim. E o ECAD, né? Isso aí ia direto para eles, que me dói assim um pouco, porque normalmente o cara que faz a versão, pelo menos 10% fica, sabe? Pois é, né? E daí a editora não liberou. Não nem liberou 10%. nada. Então, tipo assim, ó, eu ganho no Spotify, essas coisas dos plays ali, os sabe? Plays juntos da banda. Mas, como intérprete. Direitos, né? Conexo, mas os royalties ali do negócio. Mas o ECAD, eles ganharam muita grana, cara. Que coisa. Eles ganham, né? Até hoje. Tem coisas que a gente fica meio indignado até, né? Pô, cara, mas pensa bem, assim... Valeu a pena. Valeu, né? Mesmo que a gente... Porque, assim, o que essa música já nos fechou de show e abriu portas, né, cara? Então... E a Grafite também vocês fizeram uma versão. A Grafite foi quando a gente foi gravar o nosso CD e DVD. Ao vivo, né? Ao vivo no Opinião. Que é a mesma coisa. Vamos fazer uma... Porque a gente sempre teve isso como um troço positivo, sabe? Das nossas maiores influências... Sempre fizeram isso. Vieram de lá. Não, e as maiores influências como banda sempre fizeram isso. Tipo, Paralamas. Paralamas, nos anos 90, já gravou Fito Paz, né? gravou Cerati. Sim. Porque música ligeira, que não música ligeira, tanto, né? Depois o Capital gravou uma outra versão. Olha que loucura, né? E daí eu me lembro que o Dinho, falando numa entrevista... Zé, eu não lembro dessa versão tá. Cara, mas aí esse Dinho tá muito louco também, né, cara? Porque... pode ser, né? E tu vê como essa... Cara, uma vez eu tava tocando num bar de música
que é pra ser música latina, né? E tava o dono do bar. E a primeira música que eu toquei foi a música ligeira. A música ligeira. E aí depois o cara veio falar pro gerente, o cara veio tocar uma versão do Capital Inicial aqui, veio tocar música. Daí eu falei pro cara, me desculpa, então muda de bar, de ramo, porque esse cara não sabe nada de música espanhol, né, cara? Sim. O clássico, né, do Soda Stereo, lá o cara não sabe que... Achou que era do Capital Caiu Inicial. de paraquedas lá, cara. Pois é, cara. Não, mas tem isso. E tem muito... Uma coisa que é gozada, assim, né? Nós falando exemplos, né, de bandas que regravaram. O disco que mais vendeu na história do Barão Vermelho é aquele que tem um liquidificador com peixinho dentro. Eles gravaram... todo ele é de versões. Verdade. Eles gravaram Jardins da Babilônia... Puro Ex é dele. Jardim da Babilônia gravaram... Amor, Meu Grande Amor, aquela, né? Não, é que isso aí é deles. Amor, Meu Grande Amor. É da mulher, aquela da Ângela Rorô. Isso aí ele deu pra Rorô. A música é dele? A música do Frejá. Capaz, não sabia. E aquela faz do amor, uma história triste. É desse? Não é desse. Nesse disco tem... eles gravaram Perdidos Tremendão. Eles gravaram Tremendão também. Vem Quente que eu estou fervendo. Se você quer me... Vem Quente que eu estou fervendo. Tem a Perdidos na Selva. Perdidos na Selva. E daí, entende? Então a gente sempre entendeu que isso aí é um troço massa. Porque tu tá... podendo também mostrar a tua cara num trabalho, num troço que tu admira, que tu gosta, sabe? Sim. Isso é positivo, muito positivo, sabe? E daí a gente, quando estava fazendo o repertório do ao vivo, surgiu essa ideia, quem sabe a gente faz uma versão de alguma outra coisa. Daí eu lembro que foi que deu a ideia, a gente podia pegar alguma daquele disco dos Los Hermanos lá, não? Imigrantes. Imigrantes, perdão. Dos Imigrantes. São hermanos, mas... Não, é porque tem uma banda que são nossos amigos... Los também, né? Los Imigrantes. É que tem uma banda de Montevidéu, que a gente ficou parceiro, assim, que eles já vieram abrir show pra nós aqui, e a gente foi pra Montevidéu pra abrir legal pra eles lá e tal. E é Los Hermanos Lácer. Los Hermanos. E daí... Mas daí, voltando, né, dos Imigrantes... A gente fez assim, deu uma vida no disco, porque aquele disco é muito bom, o primeiro deles. Eu muito ouvi bom. muito aquilo lá. Ouvi muito. Daí, vou fazer uma versão de grafite. Clássico também. E daí... Muito bom, ficou muito legal também a versão. E como é que agora, para quem quiser buscar a Vera, contratar show, é através do Instagram, @VeraLouca? No @VeraLouca ali tem o contato, tem né? Tem o contato. Daí vai cair lá no telefone do Wilton, ou Wilton Caragatti. Sim, o Wilton é conhecido já da música. Acho que foi com ele que ele... como é que é o nome daquela primeira banda, cara, de cover de soul music? Acho que ele era empresário, né? Da Hard Working. Hard Working, isso aí. Hard Working mesmo. Isso aí. Sim, foi empresário da Hard Working. Ele foi empresário a vida inteira do Papas, né? Sim, mas ele já passou também pela produtora dele, Chima Roots, deixa eu ver o que mais... Acho que até Klaus e Vanessa, cara. Mas uma galera, né? Já trabalhou. E agora, faz quanto tempo que vocês estão trabalhando juntos? Cara, a gente assinou o contrato com ele e veio a pandemia. E daí, mas estamos desde essa época aí. Tipo, a gente assinou em novembro e em março. Março, né? E onde vocês costumam tocar, assim, em outros estados, assim? Você chega a tocar? Cara, mais em Santa Catarina, né? Tipo, que a gente tocou semana passada e agora na outra semana a gente vai de novo. Vocês tocaram do The House, né? The House Pub, não foi? Esse final de semana Chapecó. Chapecó, né? Mas a gente toca muito no oeste catarinense e oeste paranaense, né? Claro que a gente toca também em Floripa, Curitiba, né? Que é o leste, mas mais nessa região oeste. E São Paulo também a gente vai pelo menos uma vez por ano tocar, que a gente tem também um público massa, assim, sabe? Que legal. Tem, tipo, sempre enche, sempre... E é uma coisa de construção, assim, porque desde o nosso primeiro show até hoje, assim, a gente nota que vem mais gente, vai indo mais gente, cara. E eles têm uma curiosidade pelo rock gaúcho, né? Até pelo acústico também, que rolou, né? E também tem um lance que é curioso, que assim como... Eu nunca passei por essa situação, porque eu nunca morei em outro país, né?
mas diz que a galera, por exemplo, vai tocar nos Estados Unidos. Cara, 90% da galera que vai ver, 95% é brasileiro que vai ver o cara. Né? Mas é um show nos Estados Unidos. Sim. Eu ouvi falar isso dos festivais, que acontece isso. Né? E daí nós aqui do país, Rio Grande do Sul, é uma coisa parecida. A gente vai lá... No nosso país aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai para São Paulo e daí tu vê uma galera assim... que eu tô morando aqui há 10 anos, não sei o quê. Daí tem um cara que tem um X... que São Paulo junta a galera. Sou o único X Brasil, né? Que faz X coração aqui, não sei o quê. Eu fui num X lá em São Paulo. Legítimo do Rio Grande do Sul. Consulado do RS, alguma coisa assim, o X. A gente foi nisso aí também. Daí tem Polar lá, cerveja Polar, tem as pastelinas, tem tudo aí. Uma vez eu levei para um amigo meu lá de São Paulo. Eu morei em São Paulo, né? 2 anos e pouco lá. E uma vez eu voltei pra cá e eu fui pra lá de novo. Eu levei uma pastelina, uma Polar pra ele. Só coisa e o Fruc não levou. E uma nata, tá ligado? Kit gaúcho, uma chimia. O Fruc eu não me lembro se eu levei, cara. Pode ser que Fruc é clássico. Né? E essas parcerias também abrem possibilidade de tocar, por exemplo, como tu falou, né? No Montevidéu, né? Outros países aqui da região daqui também, né? Que queira ou não queira, né, cara? Eu não gosto muito do termo. Não é que não goste. Tenho muito orgulho do nosso jeito de fazer música e tal, mas eu olhando as cenas, né, de Minas, a cena de São Paulo, do Rio, a da Bahia, que é muito forte, né, a cena rock and roll, cara, eles fazem rock. Eles não fazem rock baiano. Sim, botar o nome de rock gaúcho. E o gaúcho sempre foi aquele negócio, assim, sabe? Que a gente faz, que é rock gaúcho. Mas é diferente o som que a gente faz aqui, mas muito pelas nossas influências, né, cara? A distância que a gente está de Buenos Aires é a mesma que a gente está do Rio de Janeiro. Sim. Só que a gente tem uma cultura gaúcha, né? Gaúcho, e eles são gaúchos, né, cara? Então, isso que faz o nosso rock ser diferente, né? Sim. Mas tu acha que esse termo nasceu como, assim, esse termo de rock gaúcho? Assim? Cara, não sei quem é que falou pela primeira vez, mas foi quando começou a surgir, né? As primeiras. TNT, Cascavelhos, eu acho que antes até um pouco que Bandalheira. Tara na Bandalheira, é o Tara, mas daí tipo Garotos da Rua. Sim. Cara, Garotos da Rua estourou. Quindim teve aí, né? A gente entrevistou o Quindim. Os garotos, cara, pô, ele deve ter falado. 84, cara. Sabe? Daí abriram as portas. Tipo, vocês estavam lá no Chacrinha. Né? Chacrinha, foram no Faustão. Eu tinha 3 anos, né? Tu não era nem nascido. E o Quindim já tava lá no Chacrinha, né, cara? Fazendo o olhinho para chacretes. No Bolinha também ele foi, no Bolinha. Foi no Faustão da Band também. E daí, então, acho que surgiu aí essa época, o rock gaúcho. Mas tem, por outro lado, assim, bairrismo, um ranço, assim, eu não sei. Quando perguntam pra gente, assim, quando começou a Vera, tava muito no auge aqueles negócios assim, uma onda mod em Porto Alegre. Tá uma onda indie, tá uma onda não sei o quê. E nós, recém tinha chegado aqui, sabe? Daí, e vocês, que tipo de rock vocês fazem? É indie? Cara, a gente nem sabe o que é isso. A gente fazia questão de não sei. Claro que a gente sabia o que era, mas a gente não queria rotular porque, cara, é um monte de influência que cada um tem, a sua. Sim, né? E a gente não era de nenhuma panelinha, assim, não era de... A gente fazia o nosso som, sabe? E daí depois, quando saiu aquele livro, Gauleses Irredutíveis, que é muito legal ler aquilo ali, daí tu vê nos depoimentos do Humberto e nos depoimentos da galera do Nenhum de Nós, que eles também tinham uma certa dificuldade de querer dizer que eles eram rock gaúcho, mas não porque não querer ser rock gaúcho, mas é porque eles percebiam que eles eram melhor, assim, tipo, recebido se eles não vinham com a soberba. Sem essa pecha de rock. O estado que faz rock and roll é o Rio Grande do Sul. Não, o rock do Rio Grande do Sul é outra coisa. E tinha isso. Tinha. Sabe? Inclusive, aquele disco lá, o Rock Grande do Sul ali, já tem essa coisa do Rock Grande do Sul, né? Já tem, né? O próprio nome, né? Já tem, né? Foi um marco aquele disco também. Pois é. Mas assim, o que a gente faz é rock gaúcho.
Mas a gente... Somos gaúchos e fizemos rock no sul. É que nem a história do grunge, né? O grunge lá, as bandas são bem diferentes uma das outras, mas ficou com aquele rótulo do rótulo, grunge, né? Soundgarden é bem diferente do Pearl Jam, por exemplo. Acho que é o meu alarme tá tocando. Na hora do remédio. A gente tomar um remédio e falar. Não, isso aqui a gente vai ter que cortar depois, que eu não tô conseguindo desligar. Velho é foda, né? Velho louco. Mas eles querem dar uma palhinha aí, de repente? Fazer um som? Cara, vocês que mandam, né? Vou pedir pra ele. Pedir pro Fabrício, então, dar uma palhinha. Pegar o violão primeiro. O telefone tocou lá. Mas é isso aí, tipo. Gaúcho, mora no Rio Grande do Sul, faz rock. Gaúcho, Mas assim, quando... Você, que tipo de som você toca? É rock. Rock. E prefiro isso. Deixa os outros que digam o que acham, né? Pedir uma palhinha, então, pro Fabrício Beck tocar um som pra nós. Vou fazer uma música do nosso segundo disco, que a gente está comemorando 20 anos do nosso segundo disco. E é um disco bem importante assim, para nós, porque tem... a gente nem tinha percebido isso, mas é o disco que mais tem música no show. No set de hoje, sabe? É um que disco, legal. É um disco que tem A Despedida, tem Palácios Enfeites, tem Suadinha, tem A Vida de Graça. Tem um monte de música, sabe? Que a gente toca até hoje, assim, legal. Eu não quero falar de amor, eu não quero falar de política, muito menos falar de mim ou de outras coisas que lembrem outras coisas. Tem um quadro sendo leiloado, tem um time sendo derrotado, uma mina sendo tatuada e um moleque aprendendo a tabuada. Eu não quero citar os meus ídolos, eu não quero engolir as 10 mais, muito menos citar Shakespeare, só pra dizer que eu tô lendo essa porra. Tem um carro sendo roubado e uma bela paisagem do outro lado, uma casa sendo vendida pra uma idosa no fim da vida. A vida é de graça, tem gente que paga pra viver, espera uma carta com dinheiro e saúde, faz! Não sei que horário vai ir pro ar, né? Então, censura. Eu não quero sentir saudade, eu não quero ligar a TV pra me ver. Se eu pudesse inventar um idioma, quem sabe eu engulo você. Tem um relógio parado na praça e um chafariz quebrado há 15 anos, um teatro de rua e o palhaço é você. A vida é de graça, tem gente que paga pra viver, espera uma carta com dinheiro e saúde, faz! Tem um soldado jogando no bicho e um caminhão recolhendo lixo em um trânsito caótico no fim da tarde, como um tocar de um pandeiro de um neozelandês. Há crianças brincando no pátio da escola e a telefonista enchendo o saco. Um
uma loja liquida tudo e um comunista em cima do muro. Aposentados na fila do banco, eu de hora marcada no Pai de Santo. Festa chique, roupa alugada, é furor, é furor. A vida é de graça, tem gente que paga pra viver. Espera uma carta, o dinheiro e saúde vai se fuder. A vida é de graça, tem gente que paga pra viver. Espera uma carta, o dinheiro e saúde vai se fuder. Grande Fabrício Beck. Valeu, Fabrício, obrigado. Clássica do show, essa aí. Quer deixar um recado final aí pra galera? Se fudeu. Eu quero primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite. Obrigado. Faz horas que a gente tenta, né, fazer essa junção. Agradecer a todos os ouvintes, né? Telespectadores. Na tela, né? Afinal de contas. E mandar um abraço também pro Paulo e pra Deia, que com certeza é uma cena muito especial pra Deia. É verdade, né? Momento. Segura o coração, aí. Paulo. Pra quem não sabe, né? A Deia é uma vizinha minha lá em Campo Bom. Mas ela gosta da música, né? Ela não... Ela é uma vizinha que gosta da música. É uma vizinha que gosta. E daí ela... A gente, né, vocês já conheciam ela, né? Eu não conhecia, acabei conhecendo, assim, logo que eu me mudei pra lá, ela mora no mesmo bairro. E daí, uma vez eu tava no supermercado, assim, e daí veio uma mulher assim, oi, tudo bom? Não sei o quê, sou tua vizinha. Daí até que um dia a gente foi naqueles, como é que era? Tem um negócio lá em Novo Hamburgo, que é numa praça, assim. Onde rola os cachorro-quentes. Em Hamburgo Velho ali não, o Hamburgo Velho é... Hamburgo Velho, aí, não sei. Como é que é? As bancas, né? Não. É um evento que eles fazem, tipo, uma cervejaria. Tá. Esqueci o nome. Tá, mas é isso aí. Daí... A gente foi com uns vizinhos nossos, a gente se conheceu ali e tal, daí a gente vai fazer um churrasco, aí ficamos bem amigos. Daí a Deia falou, adoro Verão Louca, não sei o quê, acompanho tudo, blá, blá. E daí com o passar do tempo ela comentou, né, que era amiga de vocês e tal, e daí quando, às vezes tinha show, por exemplo, da Vera em algum lugar, e daí disse, não vou poder ir porque tem show do Kiko em tal lugar. Daí nós... Brincadeira, né? Tudo bem, né? Tu prefere o Kiko, beleza. Daí e vice-versa, né? Às vezes tinha show nosso, né? Tem que revezar, né? E daí, só, fica falando, mas hoje eu venho no show de vocês, né? O Kiko não vai gostar muito. Mandava fotos, né? Então, Deia, um beijão. Beijão, Deia. Valeu. Paulo, valeu. Paulo que andou levando um susto esses dias, mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá bem, né? Que coisa boa. Valeu, Paulo. Valeu, galera, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Show de bola. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aí. Até mais 2 horas aqui. Que legal. Obrigadão, viu? Valeu, tudo galera. Bom aí. Sucesso. Falou. Reverbera passa então na TV Sonido, no canal Sonido do YouTube, todas as sextas-feiras às 21 horas. Valeu? Heitor, obrigado.